Oi, voltei, sou Paulo Marchetti e esse aqui é o segundo vídeo que eu gravo para o YouTube, ainda me considerando um estreante, e resolvi fazer uma série de vídeos para contar um pouco dos bastidores da MTV, onde eu trabalhei do final de 93 até 2000. E no vídeo passado eu estava contei da minha passagem no primeiro projeto da MTV, que foi a Casa da Praia, gravada em Camburi, que foi bem bacana, bem divertido, passar o verão em Camburi trabalhando, recebendo artistas e, enfim, na beira da praia, vendo o pôr do sol, uma vida boa, comendo bem. E aí eu terminei o vídeo falando da minha entrada de fato na MTV, que eu entrei a convite da Astrid, que na época era minha chefe, e lá fiquei até o ano 2000, abril de 2000. E nesse primeiro ano, então, o que eu fiz foi, em 94, foi cobrir férias dos diretores. Porque no departamento a gente eram muitos programas na grade, então havia necessidade de ter vários diretores. E no departamento de produção, ele era um departamento que cuidava especialmente da parte onde havia programação mesmo de clipes, a música. Era o centro nervoso da MTV. Tinha um departamento de jornalismo, tinha um departamento de promo, que fazia as chamadas, as vinhetas, toda a parte gráfica da MTV, toda a criação era ali. Tinha o departamento de relações artísticas, que era o departamento em que fazia os contatos com as gravadoras, com os artistas, que recebia os artistas, que acompanhava os artistas ou dentro do prédio ou fora dele, quando a gravação era em externa. Tinha o departamento de transmissão, o departamento de programação. Então a MTV era grande. O prédio que a gente trabalhava na Alfonso Bovero, que era a antiga TV Tupi, tem 9 andares. Eu não sei se são 9 mesmo, porque tem lá uns subandares, porque tem andar lá, por exemplo, que não tem elevador, que o elevador não para. Entre o segundo e o terceiro tem um andar, por exemplo, que não tem elevador, mas que tem estúdio, tem camarim, e tudo era nesse prédio. Lá tinham 2 estúdios, ainda existem esses estúdios, o A e o B. O estúdio A era onde ficava o fundo chroma key, onde os VJs gravavam as cabeças de VJs em programas que o fundo era uma imagem, era uma. Enfim, ficava rodando lá. Quando era Gás Total tinha o fundo dele, quando tinha o Fúria Metal era o fundo dele, quando tinha o lado B, o Disque, cada programa tinha um fundo específico. E o estúdio B, ele era um estúdio maior, que diz a lenda que foi onde rolou o primeiro beijo da televisão brasileira. E era um estúdio onde eram gravados programas, as entrevistas, programas onde precisava de um recuo maior da câmera. Porque o estúdio A, ele era pronto, ele não se mexia no estúdio A. Tinha um fundo verde, tinha a luz preparada para o chroma key. Então aquela luz não mexia. Se você entrasse no estúdio A, ia ter a câmera no tripé com o teleprompter acoplado nela, e o fundo verde. Então você entrava no estúdio, você já subia a luz e a luz estava pronta. Então era um estúdio que nunca era mexido. Tinha manutenção dele, mas a manutenção normal. E o estúdio B, principalmente depois que o lado B, os programas segmentados, o lado B, o Fúria Metal, o Yo, que mais? Eu acho que o Top 20, esses programas eles eram feitos no estúdio B. Se eu não me engano, não era da minha época, mas o CEP MTV também era estúdio B. O CEP era um programa genial, feito pelo Thunder,
que ele recebia numa fase áurea do Thunder, que ele recebia convidados, dos mais diversos convidados, não era só músicos, e ficava lá trocando ideia, jogado no estúdio. Eu não lembro se chamava clipe, devia chamar, porque o videoclipe era ainda o protagonista da MTV. Então tinham esses dois vídeos. Aí o estúdio, esses dois estúdios, perdão. E aí nesse estúdio B ele depois passou a ser gravado esses programas segmentados. Cada programa tinha o seu cenário, então eles eram montados e desmontados a cada gravação. Então lá no departamento, a coordenadora de produção era a Soninha, quando eu entrei. A Soninha que depois veio ser VJ, hoje ela é vereadora aqui em São Paulo. E a Soninha que marcava as gravações, ela que coordenava o departamento de produção. Então você chegava para gravar, tinha lá um quadro de recados e tal, e com as folhas de gravação. 9 horas grava o gasto total, a 1 da tarde grava o disque e assim por diante. Então tinha lá a escala e o tempo de gravação para cada programa. Então o diretor ia lá, via o horário dele, VJ, via o horário dele e pronto, já sabia que naquele horário, assim como tinha essa escala no departamento de produção, também tinha essa escala no departamento de operações, que é onde ficavam os câmeras, a equipe técnica, operador de áudio, iluminador, todo mundo que se envolvia nessa gravação, inclusive a equipe do switcher, porque a gente gravava ele via switcher. Tinha lá o diretor de corte, o operador de áudio, o operador de IAC, então a gente via essa escala com a gravação e descia no horário que ele estava marcado. Era rápido o programa porque a gente não precisava ver os clipes, a gente só gravava as cabeças. E aí essas cabeças, depois que a gente gravava, elas pegava-se a fita do switcher com o espelho tal, com o relatório de gravação, colocava na fita e essa fita ia para a fitoteca. O estagiário ou o assistente levava para a fitoteca, assinava o livro de entrega, o disco MTV foi entregue às 2 horas da tarde, tal, e a fitoteca, o pessoal que trabalhava na fitoteca pegava essas fitas com os programas gravados, sejam eles do departamento de produção ou do departamento de jornalismo, pegavam essas fitas, essa caixa com os programas gravados e levava para o departamento de transmissão, que lá sim, aí colocava a fita, dava play e rodava o programa. Passava o programa para eu não sei bem a parte técnica como isso funciona, mas enfim, era isso que acontecia. Chegava para o departamento de transmissão as fitas com os programas. Então a gente tinha que respeitar essa escala e o horário dessa escala. Então os VJs também sabiam, se tinha um programa marcado para as 10 da manhã, o VJ sabia que ele tinha que estar na MTV às 9, porque ele ia chegar, ia escolher o figurino, ia fazer a maquiagem, ia pegar o espelho, bater o texto ali, talvez não, mas bater o texto, conversar com o diretor e tal, e entrava pro estúdio. Então eles costumavam chegar 1 hora antes para fazer essa pré-produção antes da gravação. Então era assim que funcionava. Então eu ia embora da MTV, acabou meu dia hoje e tal, olhava lá no quadro, então amanhã eu tenho que estar aqui às 8 da manhã, porque gravava na chapa. Eu, por exemplo, no meu caso, o que aconteceu? Em 94, retomando aqui o vídeo passado, em 94 eu só cobri férias dos diretores que lá tinham. Eu não vou lembrar de todo mundo, mas tinha o Rodrigo Carelli, o Cacá Marcondes, a Joana, tinha o Bela, tinha, puxa vida, Daniel Benevides, eu já falei 5. Mas enfim, e cada diretor tinha o seu programa diário, seja ele o Gasto Total, enfim, algum programa que passava todo dia na grade, e tinha o seu programa semanal.
e os programas especiais. Eu, depois de 94, quando terminou, fui contratado em novembro, terminou, eu cobri férias de todo mundo, acabei pegando o Fúria Metal para dirigir. Já conhecia, Gastão era outra pessoa que eu já conhecia fora da MTV, conhecia ele de balada, e amigos em comum, tudo. Ele tinha um grupo chamado Hip Monsters, e aí eu trabalhava com esse grupo, ajudava na produção, enfim, quando tinha show, marcava show, quando tinha show eu que ia na bilheteria receber, via se o camarim estava tudo ok e tal, ajudava o Hip Monsters. Então eu já conhecia o Gastão antes, mesmo de entrar na MTV. E como eu sempre fui também dessa área, cresci escutando punk rock, né, punk velho que sou, é, também o heavy metal fez parte disso tudo, então naturalmente o Kaká que dirigia o Fúria, ele saiu do Fúria para fazer outras coisas e eu peguei o Fúria para mim. O último programa que o Kaká fez, o último Fúria que o Kaká fez com o Gastão, foi um Fúria especial em que o Gastão foi para os Estados Unidos mostrar o Sepultura. Passou, passou uns dias com o Sepultura, mostrou onde eles moravam lá, o que eles faziam, o dia a dia deles, ensaio e tal. E esse foi o último programa do Kaká. Eu até ajudei ele a editar esse programa, se eu não me engano. Eu acompanhei a edição, enfim. Aí a partir desse programa, o Fúria passou a ter minha direção. Não mudava muito porque era um programa de clipe. O que eu fiz, por exemplo, ao entrar no Fúria, foi picotar mais as entrevistas que a gente fazia com os artistas gringos. Pô, a gente entrevistou todo mundo. Isso que já não dá, nem dá pra pensar em listar. A gente entrevistou Angus Young do AC/DC, entrevistou o Ozzy, Alice Cooper, puxa vida, Metallica, Ramones, Pantera, Saxon, Dio, Merciful Fate, puxa vida, olha, tudo, todas as bandas de metal e pesadas que vinham pro Brasil, a gente estava lá entrevistando. O Iron Maiden a gente entrevistou 1000 vezes, o Bruce Dickinson quando estava fora do Iron e vinha pro Brasil para lançar os discos solo, ele sempre vinha no Fúria. Então era uma constante, assim, a gente estava sempre. E eu pegava essas entrevistas e picotava elas menores. Eu esqueci como que era na época do Kaká, mas eles passavam é, partes maiores da entrevista e eu comecei a picotá-las para botar. A cada cabeça eu botava um pouco, então eu aproveitava mais a entrevista. Às vezes a gente conversava meia hora com o artista e botava no máximo, puxa, 10 minutos da entrevista. Isso aconteceu com o Ozzy. O arquivo da MTV que está lá empoeirando tem partes da entrevista do Ozzy inéditas. Deve ter partes do Slash inédita, deve ter parte do Pantera inédito e tal, essas coisas. E então a relação ali no Fúria, como eu também já conhecia, eu e o Gastão, a gente já era amigo e gostava da mesma coisa, tudo, dos sons e tal. Então foi tranquilo. Mas não é nem disso que eu quero falar agora. Eu queria falar mais era do clima é, de trabalho ali, da equipe. O departamento de produção nessa época, cada um tinha sua mesa, era grande, não sei dizer a extensão, metros quadrados e tal, mas tinha muita mesa. Cada diretor, cada produtor tinha sua mesa, não tinha computador, como eu falei, era só a Soninha que tinha um computador, era um Macintosh, daqueles bem antigos, tal, aquelas cacholas, que ela só fazia as grades de gravação, tal, os comunicados, nem usava muito, porque era quase que uma máquina de datilografia moderna, porque ela fazia para imprimir, não tinha muito computador, não tinha finalidades, não tinha internet, não tinha nada, era mais isso mesmo, de poder imprimir e botar no quadro ali para todo mundo ver os avisos e os horários.
Então, assim, o ambiente de trabalho no departamento de produção era muito bom, porque todo mundo se conhecia já de fora da MTV. Era uma grande turma. A gente ia para as mesmas festas, a gente ia para os mesmos shows, a gente recebia ingresso para tudo quanto é show que tinha, seja internacional ou nacional, a gente tinha ingresso para tudo. Nessa época que eu entrei, nem precisava de ingresso, bastava a carteirinha da MTV, você entrava nos lugares no Aeroanta, no Dama Choque, até no Palace, em outros lugares que tinham na época, você mostrava sua carteirinha da MTV e as pessoas deixavam entrar. Isso era ótimo, porque ajudava no nosso trabalho, claro, assistir o show de um grupo que você amanhã poderia de repente entrevistar, fazer uma matéria, fazer um especial. Então a gente tinha que ir, sim. Eu e o Gastão, por exemplo, a gente ia em todos os shows juntos. Esses shows do Fúria de metal, a gente sempre estava junto. A gente ia, mesmo que a gente ia, nem que fosse para ficar meio show, ver uma parte do show só e ir embora, mas a gente acabava indo sim pros shows, porque além de ser divertido, a gente tinha que assistir, fazia parte do nosso trabalho, assim como escutar os CDs que chegavam pra gente na MTV, a gente tinha nossas mesas e tal. O departamento de relações artísticas recebia as sacolinhas de lançamentos das gravadoras e distribuía pelo prédio. Então, assim, os CDs de, de bandas pesadas, de heavy metal e tal, eu sempre recebia. Assim como outros, eu tinha lá a sacolinha da EMI, sacolinha da Warner, sacolinha da Universal, sei lá, da Sony. É, a gente recebia, era comum. Mesmo sendo artista de pagode ou qualquer outra coisa, a gente acabava recebendo os CDs para poder escutar, fazia parte do nosso trabalho normal. E, e a gente era uma grande turma, na verdade, porque todo mundo se divertia, todo mundo que trabalhava nessa época no departamento de produção gostava de música, cada um tinha sua preferência musical, uns gostavam mais de MPB, outros mais de rock, outros mais de pop, outros mais de rock pesado, rock alternativo, enfim, mas todo mundo gostava de música, todo mundo tinha sua coleção de discos, todo mundo ia em shows e era isso que acontecia. E, por exemplo, uma coisa legal era de vez em quando acontecia da gente meter o pé na jaca, todo mundo jovem lá. Eu entrei lá com 22, em 93, tinha 23 anos, eu sou de 70. Então eu entrei lá com 23 anos e a média de idade nossa era essa mesmo, 20, 23, 25, 27 no máximo. A Astrid, que era um pouco mais velha, mas mesmo assim era jovem para a época, eu tinha 23, acho que ela é de 62, não lembro, de 60, ela tinha 10 anos. Jovem, 30 anos, 28, sabe? Então a gente vivia indo, ou inventava festas, vou festa na minha casa, vamos beber cerveja, vamos fazer um esquenta, sabe? Então tinha vez que a gente chegava de ressaca para trabalhar. E como eu disse no vídeo passado, o clima era meio Google, assim. A sua mesa tinha os bonequinhos, quem sentava em mesa colada na parede tinha lá o pôster, porque a gente recebia revistas do mundo inteiro. A gente assinava todos os jornais do Brasil, os mais importantes, todas as revistas do Brasil. Então a gente chegava os pôsteres, né, naquelas revistas gringas e tal. Então a gente pegava os pôsteres. Então o departamento de produção ele era cheio de pôster de artista, cheio de colagem, brincadeira, papel e tal. Então e cada um tinha a sua, o seu cantinho. Eu também falei no vídeo passado sobre o departamento de redação, que era o Leandro Fortino e o Daniel Pompeu. Era um cantinho também que eles faziam lá e era cheio de bugiganga, de brinquedinho. Eles costumavam comprar Kinder Ovo, então eles pegavam os brinquedinhos do Kinder Ovo e colocavam em cima da mesa, em cima enfim, nas gavetas, muito adesivo nas gavetas, nas mesas e tal. Então era esse clima, a gente tinha um aparelho de som lá, que não, tinha até um 3 em um quando eu entrei, com toca-disco e tal, mas nessa época a gente não recebia mais vinil das gravadoras, a gente recebia CD mesmo.
Então era nesse aparelho de som que a gente escutava, quem queria escutar os CDs e tal, tinha lá o fone, se sentava ali, escutava, ficava ali com o encarte na mão, tal, escutando. Tal. Chegava os clipes, né? Toda semana tinha os clipes novos que chegavam na MTV, não só os clipes dos artistas brasileiros, mas do mundo inteiro, da MTV Europa, da MTV americana, da MTV de todo o mundo chegava. Esses clipes eram compilados em fitas beta de 90 ou 120 minutos. Então, geralmente, alguém pegava essas fitas, por exemplo, isso era outra coisa que a gente costumava fazer, era escutar, era ver os clipes que chegavam, principalmente dos artistas grandes e tal. Eu lembro que na época que o Beatles lançou a série Anthology, que veio música inédita, material inédito em vídeo também, muita coisa, takes alternativos, tudo. Chegou lá o clipe de Free as a Bird, se eu não me engano, não lembro qual era a música. Pô, todo mundo para ver o clipe novo do Beatles, sabe? Então a gente tinha lá um monitor, que a gente chamava de decupagem, um monitor e um VT beta, que você botava as fitas beta ali para rodar para frente e para trás, e botãozinho ali de play rec, vai para frente, vai para trás, como um videocassete, só que maior assim, profissionalzão. E aí quando tinha um clipe de um artista gigante, geralmente todo o departamento que estava ali trabalhando, todo mundo se juntava e ficava ali vendo naquele monitor, clipe novo do Michael Jackson, clipe novo da Madonna, sabe? Então a gente dividia essas coisas. Então era um clima bacana, a gente saía de lá, do trabalho, tem show do fulano, do artista tal, não sei onde, vamos, a gente se encontrava no local, tomava umas cervejas, via o show, tudo, aí chegava para trabalhar, aí às vezes, como eu falei, dormia pouco, então chegava um pouco mais cedo na MTV, vou gravar meio-dia, o cara chegava lá, sei lá, às 11, ele se metia embaixo da mesa dele, botava a mochila dele de travesseiro e ficava lá dormindo, me acorda 15 minutos antes. Então tinha esse clima, sabe, de trabalhar de chinelo, trabalhar de bata, de roupa surrada. Isso aí ninguém se importava com isso não, na época. E o prédio era tudo uma mistura, porque tinha gente que era uma moçada, entre aspas, maluca, os doidos da produção, os doidos do jornalismo, os doidos do promo, que se encontrava com o pessoal da administração, que eram pessoas que usavam terno e gravata, né? Eram pessoas que recebiam os clientes, faziam, cuidavam da parte administrativa da MTV, da Abril. Então a gente acabava se encontrando nos restaurantes ali por baixo da MTV, que eram poucos nessa época, no elevador e tal. Então o clima era esse. E a nossa troca com o departamento de jornalismo era intensa, era o tempo inteiro. Só não era no mesmo andar porque não tinha espaço. Mas a interação era constante. Inclusive, o pessoal do departamento de jornalismo e vice-versa, a gente saía, também estava todo mundo junto nos shows e nas baladas. Então tinha essa coisa gostosa da gente trabalhar num ambiente que a gente gostava, num ambiente que fazia parte do nosso estilo de vida, o lifestyle que fala. A gente era aquilo que a gente passava na MTV. A gente ia pro show do Metallica, independente de ter fúria, de ter MTV no mundo, a gente ia pros shows, a gente comprava os CDs, a gente ia para os locais onde essas cenas se encontravam. Então, pra gente normal. Na MTV tinha um arquivo que era cuidado, quando eu entrei, ele era cuidado pela Carla Albuquerque. E tinha a equipe dela lá, depois entrou a Mônica Borges, a Patrícia, enfim, umas pessoas lá, mas era a Carla que cuidava desse arquivo, desse grande clipping, que eram 2 ou 3 armários, acho que eram 3 armários de porta dupla,
que lá tinha todas as revistas, como eu falei, que a gente recebia a New Musical Express, recebia a Rolling Stone, recebia todas essas grandes revistas Uncut, todas essas grandes revistas gringas, a gente recebia, a gente assinava a MTV. Mesmo as revistas menores, a Kerrang, por exemplo, que era a revista especializada no mundo metal, no universo metal, a gente recebia, era a principal referência do heavy metal. A gente recebia aquelas Smash Up, umas revistas de pop grudento, tipo Britney Spears, Backstreet Boys e tal, que só falava disso. Então a gente recebia revistas, as principais do mundo, sejam elas americanas, inglesas, as principais do mundo a gente recebia. Os jornais a gente também recebia, a gente tinha lá a Folha, o Estadão, o Globo, o Jornal do Brasil, se eu não me engano, enfim, tinha Veja, Contigo, não lembro se existia Manchete ou não, Isto todas as revistas também brasileiras, a gente tinha Playboy, até porque era do grupo Abril, né? Então assim, todas as revistas da Abril a gente recebia. Então o que esse departamento, esse arquivo fazia? A Carla e a equipe dela sentavam e folheavam essas revistas gringas, por exemplo. Então lá tinha uma matéria sobre, ou uma notinha sobre Nirvana, sobre Madonna, sobre Suicidal Tendencies, sei lá, sobre Talking Heads, sobre qualquer coisa. Fazia-se elas anotavam e faziam um índice nosso, porque a gente abria a revista, na primeira, assim que virava a capa, tinha lá um índice nosso, um papelzinho que elas grampeavam, assim, Nirvana, página 34, página 73 e página não sei o que. Entendeu? Então cada artista lá a gente já batia o olho nesse índice que elas faziam e já ia direto para a reportagem. Essas reportagens viravam cabeça de VJ, eram os textos que a gente escrevia, tanto na Kerrang, isso para qualquer revista. E quando saía matérias em jornais, sei lá, pegava a Folha, a Ilustrada, que é o Caderno Cultural, o Caderno 2 do Estadão, enfim, ou do Globo, e lá tinha uma matéria do Ney Mato Grosso, ou uma matéria do Paralamas, do Barão, só que elas faziam clipping, elas xerocavam essas matérias e essas xerox iam para a pasta de cada artista. Então cada artista também tinha uma pasta separada. Tinha a pasta, não sei nem nominar, de todos os artistas que você pode imaginar. Quando o artista era pequeno, a pasta era de A a Z. Então eu queria saber lá do Killing Trainson, por exemplo. O Killing Trainson não tinha uma pasta dele porque não saía tanta matéria do Killing Trainson, mas se eu ia na pasta bandas nacionais de A a Z, ou de A a P, sei lá, ia estar lá, eu ia no K, procurava lá Killing Trainson, e tinha clipado as coisas do Killing Trainson. Se eu queria Patofu, ia lá, pegava a pasta do Patofu, ou do Raimundos, ou do Chico Sainz, sei lá, pegava e via lá, e sempre na frente, se abria a pasta, sempre na frente já vinha a matéria mais recente do grupo. Então esse arquivo, ele servia de conteúdo para a gente escrever as cabeças. Fora essas revistas e jornais, tudo, tinham livros também. Poucos livros nacionais, porque nessa época tinham poucas biografias e coisas referentes à música no Brasil, e muito livro gringo, né? Eu, por exemplo, fiz as efemérides do rock brasileiro baseado em alguns livros que eu vi lá, livros de data, especificamente de data. Um livro da Rolling Stone, um outro livro chamado Day by Day, que eram livros de data. Você abria lá, sei lá, 28 de julho de 1963, o Paul McCartney tropeçou no degrau quando saiu do estúdio Abbey Road e caiu de nariz no chão. Tinha tudo nesses livros, era impressionante. E foi daí que eu resolvi fazer a minha pesquisa das efemérides do rock brasileiro, que hoje não estou mais trabalhando essas datas, elas estão aqui nos meus arquivos
também empoeirando, porque eu não estou mais postando nada no Instagram e nem no blog. Mas enfim, esse arquivo tinha tudo. Servia para a gente escrever todos os textos que a gente queria, cabeça de VJ e essas coisas. Além disso, a gente recebia todas as reportagens, tudo que era produzido nas MTVs, principalmente na MTV Europa e na MTV Estados Unidos, a gente recebia. Então a gente também podia usar essas coisas. Mas então o clima era esse no departamento. Era uma grande família, todo mundo se ajudava, a gente saía para almoçar junto, porque nessa época, 93 até 96, eu acho, tinham poucos restaurantes perto da MTV. Então a gente saía junto, quem podia sair naquela hora, quem não ia gravar nem nada, a gente ia de penca almoçar no restaurante, no self-service ali, ou na Real, que é a lanchonete que fica embaixo colada na MTV. E aí a gente almoçava lá, uma grande mesa e tal, e voltava. Então a gente convivia tanto dentro da MTV quanto fora. Então era tudo como eu falei antes, era o nosso estilo de vida. Então a gente não mudava nada porque porque estávamos trabalhando, sabe? A gente usava a camiseta que a gente usava, a calça, o chinelo, o short, e era isso. E se alguém ia gravar, se eu fosse gravar uma cabeça, sei lá, do Tim Maia, isso não acontecia, mas com uma certa raridade acontecia. Mas se eu fosse gravar uma cabeça de um artista que eu não conhecia muito bem e tal, eu ia atrás do meu colega que conhecia aquele artista, ou seja, o Backstreet Boys, ou qualquer coisa, e perguntava para ele, pô, me conta aí e tal, e eu escrevia uma cabeça. Eu, eu fico falando da gente escrever porque esse departamento de redação que tinha dentro da produção, depois ele foi desfeito. O Leandro e o Daniel foram fazer outras coisas e ele foi desfeito. Então cada diretor ficou responsável por escrever o seu programa. Eu, por exemplo, escrevia pouco até o final de 94, porque eu não tinha um programa meu. Eu escrevia uma ou outra HT que eu gravava. HT eram programas que não tinham uma personalidade própria, eram programas que chamava Topo da Hora, que eram programas que iam na grade nas horas cheias. Eu não lembro direito assim qual eram as horas cheias, mas eram programas para ajeitar a programação, vamos dizer assim, que eles não tinham um tempo determinado. E às vezes a gente gravava 3 cabeças, às vezes gravava 2 cabeças, enfim. Aí dependia de muita coisa. E acho que, se eu não me engano, eu fiquei responsável por esses programas HT até esse finalzinho de 94, outubro, novembro, dezembro, eu que gravava. E também gravava com qualquer VJ, o VJ que estava na casa. Eu vi ali na grade, ó, tem HT que vai gravar agora às 6 da tarde. Quem tá aí? Pô, tá a Cuca, sei lá, tá o Gastão, tá. Quem tivesse ia lá e gravava comigo, tá? Astrid. Então eu acabava gravando com todo mundo. Nessa época, o Adriana Lessa, né? O Casé também, eles tinham lá os programas deles. Então o departamento funcionava desse jeito. Era uma grande amizade, a gente ia para todos os shows, para as baladas, ganhávamos os ingressos, íamos almoçar juntos, nos víamos nos finais de semana e, e, e cada um cuidava da sua parte. Apesar disso, da gente se vestir de qualquer jeito, mesmo que a gente chegasse de ressaca para dormir embaixo da mesa e depois gravar, a gente sempre fazia isso com responsabilidade, óbvio, e fazia bem feito. Inclusive os VJs, porque eles também faziam parte disso, saíam com a gente, tudo, então era normal, às vezes o VJ ficar de ressaca e ter que gravar, paciência. Cada um no teu galho, né? Cada macaco no teu galho. Então assim, cada um responsável por tua área. Então a gente fazia bem, tudo.
inclusive a equipe técnica. Eu falei essa coisa da idade, a idade também era para a equipe técnica também, os câmeras, os operadores de áudio, o pessoal do switcher, os diretores de imagem, também era tudo molecada na casa ali entre 20 e 30 anos, sabe? Então era todo mundo na mesma faixa etária, mais ou menos na mesma geração, é, todo mundo fã de cultura pop, todo mundo fã de música, todo mundo amando o que estava fazendo. A música era o protagonista da MTV na época, videoclipe era tudo, tanto que a gente era obrigado a chamar, tinha que chamar o videoclipe, tinha que chamar, você podia falar do abacaxi podre na tua casa, mas no fim você tinha que falar, então agora vamos ver Michael Jackson com Billie Jean, sei lá, você tinha que chamar os blocos de 3 videoclipes, as pessoas assistiam, ficavam vendo os videoclipes, esperavam o VJ voltar, a gente recebia cartas da audiência, tinha um departamento lá que era um departamento que só cuidava só da audiência, recebia os telefonemas e tudo, e recebia as cartas e tal, e depois passava para os VJs. Então era isso que funcionava, e a gente transportava isso naturalmente para a tela. Então quando você via um VJ falando de um artista com propriedade, era porque tinha propriedade de quem estava escrevendo, de quem estava gravando, de quem estava falando. Todo mundo ali estava envolvido na música. Tudo ali era feito como uma extensão do corpo. Por isso que a audiência teve essa empatia logo de cara, assim, sabe, com a audiência, porque era. E assim, e a audiência a gente encontrava na rua, quando a gente viajava, ou nos shows e tal. Então era tudo muito bacana por causa disso. Todo mundo trabalhando num ambiente bom, agradável, fazendo o que gosta, falando do que gosta, então isso ficava muito nítido na tela. E no próximo vídeo eu continuo falando, vou ver se eu consigo fazer uma sequência cronológica. Falei até aí final de 94, e no próximo vídeo vou entrar em 95, que é quando vem uma grade nova. A MTV começa a fazer os programas ao vivo, até então não tinha programa ao vivo. Vou contar da morte do Kurt Cobain, que é muito interessante isso, o que aconteceu dentro da MTV quando Kurt Cobain morreu. E aí vou contar também dessa grade nova que surgiu a partir de 95. 95 foi o ano do primeiro VMB, que também mudou tudo na MTV. Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela paciência. Aí já deu quase 40 minutos de blá blá blá. Obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço e um beijo.